Ora, se você chegasse para Cristo e dissesse: mestre, seguir-te-ei para onde tu fores, ele ia dizer o seguinte para você: olha, as raposas têm seus covis, os passarinhos têm ninhos para si, eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça, ninguém me ama não, eu sou rejeitado por todos. Tem certeza que quer me seguir? Eu acho que muitos entraram para a igreja achando que era uma coisa e não estão percebendo que é outra totalmente diferente. Não sinta-se dodóizinho, magoadozinho, porque o irmãozinho feriu você. Mas perceba que quem precisa da tua ajuda é aquele irmão que está com o coração podre, que está com o coração de pedra, que não consegue dar um bom dia para ninguém. Ele precisa de tua ajuda. E se você não se levanta por este jardim, Deus te expulsará do dele também. Meus irmãos, nós vamos descobrir hoje que o mal, ele vive entre nós. O mal vive entre os bons. O mal vive no meio da igreja, no meio do povo de Deus. A leitura de hoje se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3. Do versículo 1 ao versículo 6. Gênesis, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 6. Assim diz a palavra de Deus. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e com Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Observem em que situação estavam Adão e Eva. Onde eles estavam? Eles estavam em terra de paz, eles estavam em terra de prosperidade, eles estavam em terra de santidade. Mas entre eles também habitava o mal. O diabo já estava no jardim, vivendo entre os animais e entre Adão e Eva. Eles ainda nem tinham conhecido o pecado e o mal já estava lá dentro. Ora, como é possível isso? Por que Satanás entrou em um lugar onde só tinha santidade? Ele não odeia a santidade. O que é que ele estava fazendo lá? É justamente porque ele odeia a santidade que ele vai para onde há comunhão e santidade. Porque o propósito dele é destruir tudo que é sagrado, tornando-o profano. E isso que ele queria. Ele queria tirar o paraíso do homem, da mulher. Ora, mas se era um paraíso e se ali era o jardim de Deus, por que Deus deixou? Aí é que está a questão, meus irmãos, e é justamente isso que nós veremos esta manhã. Vocês já ouviram frases como essas? Cada um cuida de sua vida. Eu não discuto política, porque política é coisa do diabo. Eu não discuto religião, porque cada um tem a sua e vamos respeitar. Eu não gosto de me envolver na vida dos outros. Cada um faz o que acha melhor. São alegações como essas que tornam
o mal forte entre os bons. É justamente isso que dá o poder aos maus, a omissão dos bons. É o combustível dos maus. Satanás, ele quer perverter a tua vida, mas se ele vê que não consegue, ele vai tentar fazer com que você seja uma pessoa omissa. Você sendo omisso, para ele já está bom demais, porque você já é um dele. Você sendo omisso, você não tendo postura, você não tendo atitude, você passa a ser um das fileiras dos exércitos das trevas. É isso que ele quer. No jardim, Adão foi colocado e recebeu, Adão e Eva receberam responsabilidades grandiosíssimas. A maioria das pessoas olham para a ordem de Deus: não coma do fruto do conhecimento, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E muitos olham para isso e dizem: pronto, Adão tinha essa responsabilidade. Não era só esta responsabilidade. Ele tinha responsabilidades de cunho social, de cunho cultural também, meus irmãos. Observe, Spurgeon, ele disse o seguinte: só os tolos acreditam que política e religião não se discutem. Só os tolos. Por isso os ladrões permanecem no poder e os falsos profetas continuam a pregar. Sabe por quê? Por causa da sua omissão, por causa da tua negligência diante da responsabilidade com o culto, com a palavra, com a pregação. Por tua culpa, os falsos profetas continuam a pregar. Por tua negligência quanto às tuas responsabilidades políticas, por causa disso, os ladrões permanecem no poder, oprimindo e destruindo os fracos. Ah, olha que político perverso. Sim, que foi alimentado pela tua negligência. Ah, não, mas eu só voto em políticos, eu não me envolvo com política, mas eu só voto em políticos que têm compromisso com a família. Isso não é o suficiente. Você não pode simplesmente fazer a tua parte e negligenciar a parte que seria dos outros, no sentido de orientá-los, no sentido de adverti-los. Então você sabe como é conhecer um político comprometido com a justiça, com a verdade, com os valores cristãos. Sabe identificar? Sei. Se você não passa isso para outros, e se você não combate os maus, você não passa de um omisso que faz parte do exército das trevas. Observe alguns aspectos aqui de Adão quando estava no paraíso. Eles foram criados para o governo, entendam isso. E nunca se esqueçam, Adão e Eva, a raça humana, foi criada para o governo. Adão e Eva, bem como toda a sua descendência, foram criados para a política, sim. Eles deveriam apresentar a Deus cuidados na política ambiental, por exemplo. É responsabilidade deles cuidarem do jardim, apresentarem a Deus: olha Deus, a minha proposta é esta, para melhorar e para cuidar do jardim. Gênesis 2,15, a parte A diz o seguinte: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden. Para quê? Só para desfrutar? Não, para apresentar políticas ambientais, para que ele soubesse cuidar do jardim. Mas não só isso, política de segurança pública também. O Senhor Deus colocou Adão e Eva, a raça humana, para governar o jardim e apresentar ao Senhor planos de política de segurança pública.
Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o guardar. Então nenhum mal poderia entrar ali naquele jardim, porque eles tinham que governar a segurança pública do jardim. Mas eles fizeram isso? Não. Eles falharam na política de segurança do jardim. Eles falharam terrivelmente e deixaram o pior inimigo de suas almas entrarem. E depois que entrou, ainda deixaram que ele permanecesse ali. Não tiveram a capacidade, a competência, a postura de expulsar Satanás do jardim. Antes se omitiram. É tipo aquela pessoa que diz: olha, eu não sou crente, mas eu também não tenho nada contra. Olha, eu não gosto do mal, mas também não me envolvo com ele. Ele para lá e eu para cá. Não é assim. Você tem que se levantar contra, você tem que combater. E eles não o fizeram. Eles também deveriam apresentar diante de Deus políticas sociais, planos de políticas sociais. Para isso eles foram criados. Gênesis capítulo 1, 27 e 28 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundo, multiplicai-vos e enchei a terra. Mas esse ser fecundo, multiplicar-se e encher a terra, não se limita ao número de pessoas que teriam que ser adicionados à criação, mas diz respeito também à fecundidade, à multiplicidade e ao encher a terra de valores e princípios que de fato fizessem com que estas pessoas que estão crescendo, nascendo, aparecendo, tivessem plenitude de vida. Eles também falharam neste aspecto. Eles não conseguiram ter uma relação social fiel e agradável diante de Deus. A mulher assumiu o papel do homem e o homem assumiu o papel da mulher. Inverteram seus papéis e até hoje as políticas vêm tentando perverter essa relação social do homem e da mulher. Políticas também governamentais, eles tinham responsabilidade de apresentar diante de Deus. O final do versículo 28 diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: enchei a terra, sujeitai-a e dominai. Governem. Vocês foram levantados para o governo. Mas todo mundo vai governar? Não, Deus colocou hierarquias, é óbvio. Quem criou a hierarquia foi Deus. Mas você governa como? Através daqueles que vocês elegem. Quando sobe ao poder alguém que vocês elegeram, vocês estão governando a nação. Se foi uma má escolha, vocês estão governando através daquele político de forma perversa. Se foi uma boa escolha, vocês estão cumprindo este mandato cultural de Deus. Eles deveriam representar também, é óbvio, cuidados na relação espiritual. Então, nós vimos a responsabilidade no âmbito cultural e social, das políticas que Deus deu ao homem de responsabilidade. Mas agora Deus vai apresentar uma relação espiritual, que é a que faz com que todas as demais que vimos seja purificada. Só será purificada através da relação espiritual. O homem natural não pode trazer benefícios espirituais. E os benefícios materiais, sociais, que trazem, vem pervertido e corrompido, cheio de injustiça. O Senhor Deus coloca o homem no jardim e diz, capítulo 2, 16 e 17: e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente,
mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então, Adão, além destas políticas públicas, você também tem a responsabilidade de cuidar da relação espiritual sua comigo e de seus filhos comigo. É isso que Deus está querendo alertar Adão e a Eva e a todos aqui. Você, como Adão, como Eva, vocês foram criados para o governo, meus irmãos. Vocês foram criados para o governo. Vocês foram criados seres políticos. O que é isto? O que isto significa? Significa que se o mundo estivesse corrompendo em qualquer destes aspectos, você é culpado, ou pelo menos é o responsável por mudar essa situação. É isso que significa. Como é que o mundo está? Como é que sua cidade está? Como é que sua igreja está? Como é que as outras igrejas estão? Há corrupção? Então você é responsável por haver corrupção. Ah, não, mas eu estou combatendo. Ah, então você é responsável por tentar mudar essa situação. Você foi criado para o governo. Qualquer distorção, em qualquer sentido desses aspectos políticos ou religiosos, precisam ser denunciados, precisam ser condenados, precisam ser subjugados pelos que representam o Deus da luz neste mundo de trevas. É isso que vocês estão fazendo. Vocês estão denunciando através dos meios que vocês têm em mãos, denunciando a má religião, denunciando a má política, estão condenando-os, estão subjugando-os. Se não, há uma relação aí entre vocês e as trevas. Cada um cuida da sua vida. Eu não discuto política porque é coisa do diabo. Eu não discuto religião porque cada um tem a sua. Eu não gosto de me envolver na vida dos outros. Cada um faz o que acha melhor. E assim você se torna culpado de toda desgraça que vem sobre o mundo. Ou você assume um lado, ou você assume uma posição. Ou Cristo já disse qual é a tua posição. Ele disse: olha, quem comigo não ajunta, espalha. Quem não é por mim, é contra mim. Se você não está com Cristo denunciando a perversidade que há na política, como ele fez, chamando Herodes de raposa, dizendo que ele tinha um fermento corrompido, e se você também não denuncia as falsas religiões, porque você quer dar um de bonzinho, você está contra Cristo. Ou está com Ele, ou está contra Ele. Não existe o meio termo. A cada vez que a política e a religião se torna domínio dos homens malignos, quanto mais culpado ou responsável você se torna. Você é o escolhido de Deus para combater as más práticas e más doutrinas. Deus te escolheu para isto. Deus restaurou o jardim no teu coração. O jardim dele, o jardim do Éden, foi restaurado no teu coração. E hoje você pode dizer: eu tenho paz em Cristo. Eu desfruto do paraíso, Cristo. Hoje você pode dizer isso. Mas, se você cometeu o mesmo erro de Adão, se omitindo nas questões políticas e nas questões religiosas, você perderá a sua paz. Ou talvez você nunca a tenha conhecido. Aqueles que estão com Cristo lutam com Ele. Se você não consegue ver a corrupção no meio evangélico, então você é um deles. Paul Washer deu essa declaração e ela
é muito necessária para os dias de hoje. Eu estou na minha igreja e graças a Deus está tudo em paz. Como assim? Você está em que igreja? Na igreja militante ou na igreja triunfante? Pela tua declaração, nós somos tentados a imaginar que você já morreu, está na glória, na igreja triunfante com Cristo. Porque em toda a igreja há males que precisam ser combatidos. Se não de cunho teológico, mas de cunho de comunhão. Você não vê nenhum problema na tua igreja? Você não vê nada que precisa ser combatido ou corrigido na tua igreja? Na relação da comunhão de uns para com os outros? Abra seus olhos, observe melhor, porque você encontrará corrupção na tua igreja. Talvez você seja um corrupto na tua igreja e nem perceba. Talvez você se ache tão bom, mas tão bom que não quer nem se autoavaliar. E talvez você passe pelo seu irmão, ou na igreja, ou na rua, e por não gostar dele ou dela, em algum aspecto, você evita conversar com ele, evita cumprimentá-lo, faz de conta que nem o conhece. E se é assim com os irmãos em Cristo, que dirá dos de fora, como você os trata? Então há sim corrupção. Digo sem medo de errar, na igreja presbiteriana conservadora de Agrestina. A questão é, se você não consegue enxergar, você é um destes corruptos que frequenta esta igreja. Ou você acorda, se levanta e combate, ou você será mais um das fileiras do exército das trevas. João Calvino, falando a respeito de política, ele disse o seguinte: e vós, ó povos, a quem Deus deu a liberdade de escolher seus próprios magistrados, cuidem-se de não se privarem deste favor, elegendo para a posição de mais alta honra patifes e inimigos de Deus. Cuidado com as atitudes, cuidado com as escolhas, cuidado com as ações, as reações e as omissões que vocês apresentam diante de Deus. Porque Deus escolheu vocês e mantém vocês vivos para isso, para por meio de vocês combaterem o exército das trevas. Adão e Eva foram criados seres políticos e religiosos. Sabe por quê? Deus deixou a serpente entrar naquele paraíso, paraíso de tudo quanto é de bom e nada do que é mal. Sabe por que Deus deixou Satanás entrar ali? Porque não era responsabilidade de Deus impedir a entrada dele ali, a não ser que o homem perdesse a sua autoridade sobre o jardim. Aí Deus entraria como o Deus que tomaria atitude nas questões políticas públicas e religiosas, e foi o que ele fez. Deus deu a responsabilidade a Adão desta política de segurança, de expulsar Satanás, ou de não deixar ele entrar. Falhou? Falhei, Senhor. Falhou também na relação espiritual? Falhei, Senhor. Então você perdeu tudo. Agora quem vai tomar conta sou eu. E a primeira coisa que eu vou fazer é o seguinte: caiam fora daqui. Eu expulso todos os seres. E foram expulsos Satanás, Adão e Eva do jardim do Senhor, do paraíso do Senhor. Eles falharam no governo e Deus tirou deles esse governo. Agora Deus restituiu
à medida que permite no mundo, agora que não mais no paraíso, mas no mundo, permitiu que os homens assumissem cargos que podem cuidar das políticas públicas. E o que estes homens estão fazendo, meus irmãos? E quem os colocou ali? Foi vocês? Não, não fomos nós, certo? Graças a Deus por isso, mas não é o suficiente. Eu pergunto, o que vocês estão fazendo de forma legítima para tirá-los de lá? Eu estou votando corretamente, não é o suficiente. Enfrente-os, mostrando para as pessoas a forma correta de tirá-los de lá, ou de não colocá-los lá. E no sentido religioso, no sentido espiritual, como é que vocês têm agido? Vocês frequentam uma igreja onde vocês percebem que tem coisas que precisam ser corrigidas? E o que vocês fazem? Eu faço a minha parte. É vaga essa resposta. O que você pensa que é a tua parte? A tua parte é o quê? A minha parte é ir para a igreja, falar com todo mundo, me dar bem, cultuar a Deus e voltar. Errado. A sua parte é se preocupar com a tua vida e com a vida do teu irmão, com a vida do teu próximo, de tal maneira que você não descanse enquanto ele não for liberto da corrupção em todos os âmbitos da vida dele. O jardim que Deus te confiou hoje é o teu irmão em Cristo. Ele é um jardim que precisa ser protegido, cuidado, cultivado e guardado. Você poderá fazer isso se você tiver uma boa relação com o teu Deus no âmbito espiritual. Se não, você continuará sendo o mesmo omisso ou tendo atitudes perversas. E aí, no final das contas, você deverá responder a Deus. Fique calado ou viva em paz entre eles. E morra com eles quando o juízo do soberano juiz vier em vingança contra todos que entregaram o jardim ao perverso. Deuteronômio capítulo 32, 35 e 36 diz: a mim pertence a vingança, a retribuição, a seu tempo, quando resvalar o seu pé, porque o dia da sua calamidade está próximo, e o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo, e se compadecerá dos seus servos, quando vir que o seu poder se foi, e já não há nem escravo, nem livre. Pois bem, meus irmãos, é assim que Deus fará, quando Ele resolver exercer justiça. Eu quero dizer aos irmãos, que existem muitos que se omitem em tentar melhorar a igreja e expulsar dela a corrupção, especialmente no sentido da comunhão, no sentido social. Estão deixando que irmãos continuem com o coração apodrecido, com o coração petrificados na igreja, sem se levantarem para reprovar tal atitude. Isso faz com que vocês estejam dando apoio a estes. Muitas coisas já ouvi. Porque fulano passou na minha frente, na frente da minha loja, na frente da minha casa, na frente da calçada que eu estava, nem deu um oi. Primeiro, se isso te magoa a ponto de você se aborrecer com a igreja, ou a ponto de você se distanciar desse irmão, você ainda não entendeu para que você foi chamado. Você foi chamado para ser a semelhança de Cristo. Ou seja, você foi chamado para ser escarnecido, zombado, rejeitado. Isso faz você sentir um dodói no coração. Que tipo de cristão é você? Ora, se você chegasse para Cristo e dissesse: mestre, seguir-te-ei para onde tu fores, ele ia dizer o seguinte para você: olha,
As raposas têm seus covis, os passarinhos têm ninhos para si. Eu não tenho nem aonde reclinar a cabeça. Ninguém me ama, não. Eu sou rejeitado por todos. Tem certeza que quer me seguir? Eu acho que muitos entraram para a igreja achando que era uma coisa e não estão percebendo que é outra totalmente diferente. Não sinta-se dodóizinho, magoadozinho, porque o irmãozinho feriu você. Mas perceba que quem precisa da tua ajuda é aquele irmão que está com o coração podre, que está com o coração de pedra, que não consegue dar um bom dia para ninguém. Ele precisa de tua ajuda. E se você não se levanta por este jardim, Deus te expulsará do dele também. Entenda isso. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Ele há de julgar toda atitude omissa ou promíscua. Ele julgará com furor e grande ira. Meus irmãos, submetamos-nos à grandiosa palavra de Deus e saiamos daqui entendendo que Ele tem um chamado para cada um de nós. E esse chamado diz respeito ao combate. Combatam, não se omitam. Que Deus abençoe a todos.